Lição 5. 3 de novembro de 2024. Tema da lição: a promessa de salvação. Texto áureo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Verdade prática. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de João capítulo 3, versículo do 14 ao 21. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem praticar a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Introdução. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Primeiro tópico: a promessa da salvação. Subtópico 1. Uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento em Números 21, do verso 4 ao 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto, e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. João capítulo 3, versículo 14 e 15. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único Filho para salvar aquele que crê. João 3, verso 16. Essa preciosa promessa traz duas realidades. Primeira, a de que quem crê não será condenado. João 3, verso 18. Segundo, a de que quem não crê já está condenado. João 3, verso 18. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Subtópico 2. A obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça. Lucas capítulo 1, versos 69 e 71. Saúde, Atos 27, verso 34. Livramento da prisão, Filipenses capítulo 1, verso 19. Livramento do dilúvio, Hebreus 11, verso 7. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna. Atos 4, verso 12 e Romanos 6, verso do 4 ao 11. Subtópico 3. O Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego, sonter, Salvador, Libertador, Preservador, Conservador. Lucas 2, verso 11, João 4, verso 42.
Atos 5 verso 31 e 2 Pedro 1 e verso 11. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3 verso 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Tópico 2. A natureza da promessa de salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Primeiro, justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração, é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido. É um salvo. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e por isso, temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5 versículo 1. Segundo, regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento no mesmo capítulo de João 3, versículo 1 ao 6. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. João 16, versículo do 7 ao 11. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Romanos 8, versos 16 e 17, 2 Coríntios 5 e verso 17. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Hebreus 2, verso 11. Terceiro, santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da Igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Filipenses capítulo 13, verso 21. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Tópico 3. Promessa e perseverança na salvação. Subtópico 1. A base da promessa de salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Efésios 1 verso 4 e 2 Tessalonicenses 2 do verso 13 ao 14. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Efésios 1 do 9 ao 10. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Efésios 1 verso 7. Subtópico 2. A apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. João 3 do 18 ao 20. E também mostra que os que a receberam, experimentaram o amor e o perdão de Deus podem romper esse relacionamento rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na Palavra de Deus, apostasia doutrinária,
bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado, apostasia moral. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Atos 14, do 21 e 22, 1 Timóteo 6, do 10 ao 12 e Hebreus 2, do 1 ao 3. Subtópico 3. A promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1, verso 23. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo, se submetem a Ele como seu Senhor e mediante o relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. 1 João 5, verso 13. Conclusão. A promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Efésios capítulo 2 e versículo 1.